Hoje nós convidamos vocês para ir para Lisboa. Lá nós vamos mostrar um pouquinho da sua história, nós vamos mostrar sobre o Parque das Nações. Oceanário. E vamos mostrar um local que pouca gente conhece, a Quinta do Mocho. Então fica aí. Se prepare. E eles não sabem quem nós somos. Eu sou a Rose. Eu sou o Azo. E nós somos do Viagens da Rose e do Azo. Então aperte o cinto, porque nós vamos decolar. Tchau. Então, nós acordamos cedinhos de Porto, porque a nossa ideia era de sair de Porto e ir para Lisboa, mas dar uma paradinha em Coimbra no meio do caminho. Só que estava chovendo muito. Aí a gente decidiu tocar direto. Aí foi uma viagem ali de mais ou menos umas 3 horas, praticamente ali 313 quilômetros. Foi uma viagemzinha meio chata, porque estava uma chuvinha chata, mas mesmo assim sempre vale a pena viajar, né? Aí fizemos a nossa primeira parada para abastecer. Tá, e a foto, o André abastecendo. Aí aquela primeira situação inusitada, porque aqui no Brasil o frentista que abastece, então lá você mesmo que coloca a gasolina. E a quantidade de tipos de gasolina que tinham. E aí agora, qual é a gasolina, qual é a bomba, qual é o tipo que Uma tu coloca? dica, dentro da portinha da gasolina tem ali escrito o tipo de gasolina para cada veículo. Para cada veículo, então já é uma boa dica porque a gente também ficou meio perdido. Calibragem do pneu também é diferente da nossa, então também foi uma outra gincana. É porque a gente pediu o carro mais simples que tinha, né? Sabe como é que é? Alugamos mais simples, mas o mais simples era um tanto quanto tecnológico. Então ele gritava que os pneus não estavam calibrados, que não sei o que, e nós, e agora? O que está acontecendo? Dá-lhe pegar o manual. Mas valeu a pena. E chegando à cidade de Lisboa. Aí fomos para o nosso apartamento, que foi também nas fotos aí. Muito bonito, assim, o proprietário estava lá, assim, foi rápido e rasteiro, ele entregou a chave e tal, mas era um apartamento térreo e tinha um pátio interno bem interessante, privativo, e esse apartamento a gente tem algumas curiosidades dele. Uma das curiosidades que a gente já falou é que em cada lugar a gente tinha que descobrir como usar o manual do fogão. Isso daí era de praxe, então a gente entrava no Google e tal. Aí uma hora nós conseguimos fazer funcionar. A máquina de lavar, fogão, o micro-ondas e o forno elétrico. E o fogão também é elétrico. Elétrico. E aí... Tudo elétrico. Puf! Puta vida! Faltou. Caiu o disjuntor. Aí agora descobre onde é que é o disjuntor e tal. Mas nós gostamos bastante. Na frente tinha um supermercado enorme. Atrás tinha um centro comercial com artigos de decoração de casa. Então foi um lugar bem interessante, só que tinha na frente um estacionamento que era meio que rotativo. Mais uma gincana também. Como a gente já citou em outros vídeos, lá a maioria dos prédios, né, na Europa não tem garagem. Então o pessoal estaciona na rua. Então sempre no final de tarde ou de manhã é aquela gincana para trocar de lugar e botar outro ticket do parquímetro. Mas foi ótimo, ele era um apartamento a nossa cara muito bem decorado. E nós vamos contar um pouquinho da história de Lisboa. Começou lá com os neandertais, já tem registro disso. E outra coisa também registrada é que os fenícios habitaram aquela região entre o Castelo de Sant'Angelo e a Catedral da Sé em 1200 a.C. E naquela época eles davam o nome de Alis Ubu, que significa Porto Seguro. E também, logo depois, não demorou muito tempo, vocês sabem que a coisa era rápida, foi conquistada pelos gregos e os cartagineses. E aí virou a capital lusitana romana. E aí ela virou um entreposto comercial, já começando a sua prosperidade pela proximidade ali com o Tejo, tudo já escoava por ali. Então eles trocavam os produtos manufaturados por metal. E também já tinha a tradição dos cavalos lusitanos. E aí em 711, o que aconteceu? Os muçulmanos chegaram, como sempre. Mas assim,
Logo depois, em 798, o Afonso II dominou de novo, que ele era o Castro. Ele dominou e ficou só 10 anos, e os muçulmanos voltaram. E o seu apogeu foi no século X, com mais de 100 mil habitantes. Sendo que muitos eles já falavam o idioma muçulmano e também eles seguiram a religião. E muitas vezes ela foi maior do que a cidade de Paris e Londres. Veja só como a terrinha foi grande. E aí os judeus também chegaram lá, porque onde tinha comércio os judeus chegavam, né? E aí também foi implementada uma agricultura bem diferenciada pelos arredores de Lisboa. É que eles prepararam aquele sistema de irrigação Bem em volta da cidade. No caso, inovador. Em 1147, né, veio o apoio pelas frotas depois da Segunda Cruzada. Da Segunda Cruzada, que eram os ingleses e os normanos. E aí eles vieram com 164, né, barcos. Se eu não me engano, isso. Eles vieram pelo mar e os portugueses pela terra para invadir Lisboa. E o mais interessante de tudo isso é que teve o acordo da pilhagem livre. Só que isso não deu muito certo. E aí eles acabaram saqueando a cidade, estuprando várias mulheres e matando até um bispo. E isso foi bem complicado. E como se não bastasse toda essa desgraceira toda, ainda veio a peste que dizimou a parte muito grande da população. Aí Dom Henrique, para variar, pegou aquela mesquita linda de 7 cúpulas que tinha e ali ele fez a catedral. Teve a volta do comércio, né, através dos cristãos mais os judeus. E os judeus e criaram novas vias. E teve um crescimento muito grande. Isso, do comércio, né? Com dominando assim toda a parte da Europa. Aí no século XIII, o que aconteceu? Fizeram uma união das técnicas. Cristã, viking e árabe, dando início daí à construção das caravelas. E que foi o primeiro navio atlântico, né? O primeiro navio a atravessar o Atlântico. Aumentando assim a prosperidade e atraindo novos profissionais. Que aí, por causa disso, como cresceu demais, precisavam de engenheiros, toda a parte náutica, mas também da economia. Enfim, foi uma grande prosperidade. E aí no século XIII foi assinado, né, uma aliança com a Inglaterra, que era a força contra Castilha mais França. E aí, então, Inglaterra mais Portugal. E foi a famosa Guerra dos 100 Anos. E aí, e esse tratado que aconteceu lá atrás, até hoje existe, tá? Entre Portugal e Inglaterra, por incrível que pareça. E muita coisa se explica. E em 1755 veio o grande terremoto. E o terremoto, o que aconteceu? A gente não vai falar, a partir daqui a gente não vai falar muito mais, porque quase todo brasileiro sabe um pouco da história. Mas esse terremoto foi muito importante, foi aquele que nós falamos até nos outros vídeos lá de Sevilha, tal, ele abalou até lá a Espanha. Esse terremoto, veio terremoto, depois do terremoto veio um tsunami, um maremoto. E aí, depois ainda a cidade pegou fogo disso. Então a cidade foi praticamente dizimada e muita coisa foi construída após disso. Então é um novo renascer. E esse novo renascer é que nós vamos mostrar nas nossas fotos, nos nossos vídeos que vem a partir. Então nós largamos tudo e fomos para almoçar no Shopping Vasco da Gama, que fica no Parque das Nações, que é um bairro novo. Ele era um complexo industrial, né? Então aí esses prédios foram revitalizados, viraram galerias de arte. Museus, de tudo um pouco ali. Centros culturais, restaurantes. E ele tem 5 metros direto pro Tejo. Então é um bairro bem especial e ele foi revitalizado em 1988. Então tem um teleférico também, né? Não, tem muitas coisas. E aí esse shopping Vasco da Gama também tem, ele além de ser enorme, ele é bem amplo, bem iluminado. Ele vai dar direto na estação Oriente, que é trem, metrô e ônibus. Então quer dizer que você, de qualquer lado de Lisboa, você pode ir ali para visitar todas as atrações, além do shopping, quem gosta, né? A gente praticamente foi lá só para almoçar mesmo, e a gente já deu direto no
Parque das Nações em si, que é uma área maravilhosa, incrível, que tem um monte de museus, tem o oceanário, tem os teleféricos, tem muita coisa e tem muita arte. O seu piso também ele é todo desenhado, os bancos são todos trabalhados e também tem várias esculturas. E aí a gente já sai desse shopping e dá direto com uma escultura de 20 metros de altura, que é o Homem-Sol. O Homem-Sol, isso, foi feita pelo artista Jorge Vieira e ela pesa 15 toneladas. Apesar das 15 toneladas, ela é muito leve, vocês estão vendo nas fotos, ela é... E quando bate sol, ela realmente fica divina. Tem também a segunda escultura também que bem nos famosa. chamou a atenção, né? Porque tem várias, mas que nos chamou a atenção. Todas as esculturas feitas de metal, né? De aço. E essa segunda, ela é feita como se fossem figuras humanas entrelaçadas. Que ela é do artista Antoni Gourmelay. Gourmelay. E o mais interessante também é que o nome dela é rizoma. Então, quem sabe um pouco de biologia já vai entender. E ela simboliza a união entre os homens. Que tem tudo a ver. E aí partimos para ali, fomos andar, porque ali era uma praça, era tudo uma praia. E aí, com o tempo, foi aquela coisa de terra, assoreamento e tal, e aí fizeram esse parque ali. E vocês vão ver que tem um porta-aviões no meio da água, que é o oceanário, tá? Esse parque, ele foi criado para a exposição de 1998. Que é os oceanos, o patrimônio do futuro. Então, aí eles criaram esse oceanário, que só depois de alguns anos é que foi aberto ao público, porque em 2011 ele foi também feito um novo pavilhão, onde hoje é aquela parte das exposições temporárias, restaurantes, auditórios e bilheteria. Então, quando você chega, você já dá de cara com esse pavilhão novo. E esse oceanário ele é o segundo maior da Península Ibérica. Perdendo só pro... primeiro, que fica em Valência. Aquele que a gente não conseguiu entrar porque a gente chegou mais tarde. Quem não viu, Valência, vale a pena, que é lindo. E então, o que acontece? Ele para você entrar é 17 euros, tá? Belíssimo, eu já fui 2 vezes. O seu Roseno olhou, tava frio, olhou, tinha um solzinho. Ele, eu vou ficar aqui no banquinho. Eu vou ficar aqui no banquinho, tá? Eu assim, aonde, pai? E aí o pânico da filha, né? Aonde? Mas de todo lugar do oceanário a gente tirava foto dele no banquinho, porque ele não quis. Esse oceanário ele é dividido em 4 partes. Que são as 4, que é o Atlântico Norte, o Pacífico Temperado, Índico Tropical e o Oceano Atlântico. Então você vai andar e tu vai ver muita coisa. Ele tem apenas 8 milhões de litros de água. Sendo 5 milhões pelo tanque central. Que é, gente, esse tanque central, vocês estão vendo as fotos, é maravilhoso. E você tem vários locais que você pode sentar e só ficar admirando tudo ali. É muito lindo. E tem mais 32 aquários menores. Isso. Inclusive, nós vimos um que a gente ficou um tempão, que era o Procurando Nemo. Dá pra ver que nós somos fãs, né? Então, já tá aqui, ó, pra relembrar a viagem, ó. Inclusive, vocês vão ver um videozinho aí, que foi muito legal. Ele tem 22 mil metros quadrados, esse oceanário todo. Pera, foi muito legal. Pronto. Ele tem 22 mil metros quadrados. É incrível e tem uma outra curiosidade bem interessante dessa nossa visita. Da lontra. A gente estava passeando, mas assim, a cabeça da gente muito centrada em tudo que a gente estava vendo. Um, porque a gente não queria perder nada, e outro que a gente não queria demorar muito, porque o pai estava lá fora. Por mais que toda hora a gente visse, né? E aí a gente chegou bem na hora que eles estavam alimentando as lontras. Gente, coisinha mais fofa. Vocês vão ver vídeos também que a gente filmou. Eles colocam a comida dentro do cubo de gelo para elas ficarem batendo e comendo. E aí elas batiam com aquelas mãozinhas. Aí elas ficam brincando ali e a gente ali filmando. E a gente pegou um canto bem... Daqui a pouco encheu aquilo, gente, fotógrafo. E repórter. E a gente assim, e segurança cercando a gente. E a gente, que legal, como eles gostam das lontras, né? Que interessante.
Mas não era bem isso. Aí daqui a pouco eu olhei pro segurança e falei assim, sim, o que que tá acontecendo? Quem era o rapaz ali? Quem que era mesmo? A autoridade? Era o primeiro-ministro de Portugal. E aí eles isolaram quase tudo, só que eles viram que a gente estava Aí tão a gente olhou pro concentrado. segurança e falou assim, então tá aí, continuamos. A gente obrigada e seguimos. Então o que que acontece? As pessoas olharam pra gente e ficaram assim, eles não estão nem pro primeiro-ministro e eles também não estavam nem aí preocupados com a gente, porque eles viram que A gente tava tão preocupado a ali em nossa ficar preocupação olhando. eram as outras. Mas qual parte? Outra atração que também todo mundo que vai lá, quem já foi, faz, é tirar a foto com o fofo do mascote. Que o nome dele, em homenagem ao oceanário, é o Vasco. É o Vasco, do Vasco da Gama. E o slogan dele é que o Vasco é uma boa. E aí não tem como, ele tá com a mãozinha assim e tem vários pra tu tirar foto e ele também tem uma boia enorme do lado de fora com a carinha dele, é muito fofo, então a gente aconselha quem for tirar uma foto com o Vasco. Vamos falar um pouco agora sobre os parceiros do oceanário, que eles têm parceria com as universidades em projetos científicos. E é muito interessante, porque eles fazem projetos científicos, fazem Conservação da natureza, educação ambiental e também a responsabilidade social. Então, eu fui 2 vezes lá, as 2 vezes eu fui em 2011 e 2018. As 2 vezes que eu fui, sempre cheio de escolas, Isso, as crianças sentadas. Tem uma parte bem no meio que é com tudo para criança, então é uma casa com toda a parte de sustentabilidade, uma casa baixinha, pequenininha, que é para criança, na escala dela, né? Para criança brincar, então é bem interessante. Então, se visitar Lisboa, fica a dica, não deixe de visitar o oceanário. Na verdade, eu já indico passar, tipo assim, tira um dia se você puder. Nessa vez a gente foi um pouco corrida, outra vez eu consegui fazer isso. E passar um dia nessa parte do Parque das Nações, porque tem vários museus. Primeiro você aproveita ali a parte aberta, né? Você pode alugar bicicleta, céu pedalinho, andar no teleférico, tem vários restaurantes, tem o tal do shopping também, que é interessante. Aí já aproveita para fazer umas compras, levar presentinho para a família. Ou para si. A gente aqui, a gente só deixa para comprar no último. Outra dica aqui, a gente compra os presentinhos para trazer na última cidade que a gente for. Por quê? Para não ficar carregando mala. Isso. Então, na última cidade a gente compra uma mala, porque a gente sempre vai com muito pouca bagagem, muito pouca mala. A gente compra uma mala a mais e aí compra tudo. A gente só compra o imã de geladeira para coleção. Interessante nesse Parque das Nações é o pavilhão do conhecimento. Isso. Nós não entramos, dessa vez, da outra vez eu entrei, então posso falar um pouquinho, porque o seu Rosé já estava querendo ir para o cantinho dele. Ele é um museu interativo de ciência mais tecnologia. Que é assim, eles dizem que é para criança, mas é para todas as idades. É para todo mundo. Você vai fazer muitas experiências tecnológicas lá, de ciências, enfim, vai interagir, é muito show. Dessa vez vocês estão vendo, a gente só olhou por fora, que é bem interessante. Ele difunde, né, a cultura entre os cidadãos. E tu vai propagar o teu conhecimento, tu vai aprender muito e tu vai também trocar essas experiências com outras pessoas que também têm essa parte toda. E aí dali nós voltamos, pegamos nosso carro. Não, mas aí vamos falar do estacionamento. Sim. Gente, o estacionamento tinha uma iluminação, o estacionamento do shopping tinha uma iluminação que eu tive que tirar foto, eu achei bem interessante. Adoro laranja, então vocês estão vendo aí. E aí voltamos para o apartamento, fizemos uma jantinha gostosa, curtimos, que realmente o apartamento, acho que foi o que tu mais gostou dessa viagem. Mas enfim, era uma sala, esse apartamento tinha uma sala bem aconchegante, bem gostosa. E aí, no outro dia de manhã, nós acordamos muito cedo, claro, sem o nosso mascote, porque ele tem o sono de beleza de manhã. Então, partimos para a Quinta do Mocho. Pouca gente conhece esse cantinho que fica em Loures. Loures, no bairro do Sacavém. Loures é uma cidade do ladinho de Lisboa, como se fosse uma cidade satélite. Você nem nota que saiu de uma e entrou em outra. Ele é um bairro, né, que foi montado
iniciativa municipal pública para fazer como se fosse um realojamento de conjunto de famílias de africanos. Isso na década de 70. Isso. Só que aí eles fizeram aquela coisa dos predinhos iguais, de cores iguais e ruas iguais, sem nenhuma identidade visual ou urbana. E com o crescimento da violência nessa região, né, consumo de drogas, muitos conflitos com a polícia, então não tinha linha de ônibus. Taxistas já faziam evitavam, 3 anos que não iam lá. Até os moradores, eles evitavam dar esse endereço, né, quando iam procurar emprego, porque senão podiam não conseguir o emprego por conta do local onde moravam. Então, aí, como eles viram que a iniciativa pública não estava nem aí, a associação de moradores, junto com um grupo de teatro, eles montaram esse projeto de grafitagem. E aí foi um pontapé inicial junto com 6 artistas para fazer... 6 artistas não. 6 pinturas, 6 né? 6 pinturas, isso. Então, o que aconteceu? Eles pegaram, em outubro de 2014, eles fizeram essa primeira intervenção. Isso, com 6 pinturas, e foi um grande sucesso. Então, vocês já estão vendo aí, é uma loucura. O nome desse projeto é O Bairro e o Mundo. Então, vocês estão olhando as fotos, eles fizeram nas laterais de cada prédio, fizeram mais de 100 pinturas e revitalizaram toda essa região, fazendo com que ela hoje se tornasse uma galeria a céu aberto. E é a maior galeria a céu aberto de street art da Europa. Só que assim, 90% da população ainda é imigrante, tá? Logo depois que aconteceu essa primeira intervenção, os táxis já começaram a ir para lá e ônibus também já fizeram uma linha de ônibus, né? E também ainda acontece ainda visitas guiadas por esse bairro, trazendo pessoas, né, para conhecer essa região. Quando nós visitamos, nós fomos bem cedinho, mas nós sentimos realmente o peso, infelizmente, ainda que tem nessa população. Porque aí nós fomos, paramos o carro, e era cedo, estava chovendo, as pessoas estavam começando a sair para trabalhar com máquina, celular, tudo. Eles olhavam pra gente e nós com um sorrisão, bom dia, todo mundo, bom dia. Chegando com um jeitinho, dando bom dia, conversando com as pessoas. Para socializar. E aí, nós inclusive, o André tentou grafitar lá, infelizmente não deu, precisava de mais tempo até para... E precisa também da autorização, porque a Associação dos Moradores cuida daquele local, ele virou como mesmo uma galeria. Nós chegamos aí lá. Então não é só chegar e pintar, os moradores e até o pessoal da região não deixa chegar e pintar, tem que fazer, né, aquele projetinho, autorização, conseguir o espaço. Então até conversei com um grafiteiro que faz parte dessa associação de moradores, aí ele explicou que tem que conversar com a associação, pedir autorização, montar um projeto. Até pegou o nosso contato, porque qualquer coisa, como a gente ia ficar 3 dias em Lisboa, qualquer coisa ele ligava pra gente, mas infelizmente não deu. Da próxima vez que a gente voltar lá, vamos ver isso com antecedência. Como a gente falou, né, estamos mostrando aí no decorrer dos vídeos, foi meio corrido, foi pinga-pinga em cada cidade, então foi muito rápido. Então nós, depois dessa requalificação urbana, todos os moradores, eles tomaram uma outra vivência, né? Eles também organizaram as áreas verdes, só que nós notamos, porque a gente, depois que foi para lá, desses 2 anos que a gente voltou, a gente acompanha muito desse bairro, porque realmente nós ficamos apaixonados. Só que a gente notou que continua a violência. Não daquela maneira, você pode ir lá e tal, mas na parte da noite já é mais complicado. O tráfico de drogas ainda acontece. E teve há pouco um caso bem triste de violência, porque a polícia tentou entrar lá para pegar 2 pessoas, né, que tinham feito, enfim, mandato e tudo, mas a população se fechou, trancou e entrar. Teve trocas de violências mútuas, foi bem triste. Mas tá aí um ótimo exemplo que deve ser, vamos dizer assim, copiado
para o resto do mundo, não digo não só o Brasil, para o resto do mundo. Vamos levar mais arte, que aí a própria população já ganha um pouco mais de vigor e ela mesmo começa a cuidar desses pequenos espaços. E, enfim, como vocês viram, Lisboa tem muita arte, muito grafite, e a gente vai continuar no próximo. Com bastante arte, vamos mostrar aí para vocês mais grafites. Mais grafites, a nossa tentativa de ir no Castelo de São Jorge, aí como era depois do almoço, o seu Roseno se animou e foi com a gente. Aí teve a dancinha ali na escultura do avião. Na frente da Torre de Belém. Pastéisinhos de Belém. Os pastéisinhos de Belém. Ora, a gente vai dar uma dica como você ir sem pegar grandes filas, porque da primeira vez que eu fui não consegui, então dessa vez eu vou mostrar pra vocês. Olha, tu acredita? Fila pra comer pastel de Belém? E de 2 quilômetros da outra vez. E todo mundo que foi lá já viu que tem fila. Então, a gente vai falar mais um pouco dessa nova viagem. Vão ser 3 vídeos, porque nós ficamos 3 dias, então para não encher muito a cabeça de vocês. Mas espero que goste. Um beijo da Rose. Abraço do Azo. E tchau!